Prezadas irmãs, prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima. Deus é único, sem ser sozinho. São três amando num só coração. A solenidade de hoje, Pentecostes, celebra o envio, a vinda, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, que estavam com Maria, reunidos, unânimes, perseverantes em oração. Ficaram assim durante 9 dias. É a novena de Pentecostes. De repente, ouviram um barulho, como de um vento impetuoso. Vento é sinal do Espírito Santo. A palavra Espírito também quer dizer vento. Depois do vento, fogo. E o fogo desceu e pousou sobre a cabeça de cada um deles. Mas o fogo tinha a forma de língua. Eram línguas de fogo. Por quê? Sua imagem são línguas ardentes, pois o amor é comunicação. Aqueles que recebem o amor e estão ardendo do Espírito Santo têm que falar, mas falam em nome do Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala neles. Então, quando eles se encheram do Espírito Santo, encheram-se dos dons do Espírito Santo, a sabedoria e o entendimento, o conselho e a ciência, a fortaleza, a piedade e o santo temor de Deus. E assim tiveram coragem para sair daquela casa e para pregar aos que estavam na cidade de Jerusalém. Ora, Pentecostes era uma festa judaica que trazia muitos peregrinos para a cidade. E havia gente lá de diversos países e que falava línguas muito diferentes. Os apóstolos eram galileus e falavam aramaico, mas eles falavam na sua língua e cada qual ouvia-os falar na sua própria língua. As línguas se entendiam, porque o amor faz com que aquilo que é afastado se aproxime. O amor não nivela nem massifica, ele conserva distinto aquilo que é distinto, mas ele une, ele aproxima. Todos nós ouvimos na nossa própria língua as maravilhas de Deus. Naquele dia, São Pedro fez um sermão e conseguiu converter 3.000 pessoas que ficaram arrependidas pela condenação de Cristo e pediram o batismo e foram batizadas. O dia de Pentecostes foi o dia da explosão da igreja. Depois de 9 dias de oração contínua com Nossa Senhora, a igreja como que sai daquele cenáculo para se expandir pelo mundo inteiro. E os discípulos serão testemunhas de Cristo, começando em Jerusalém, depois na Judéia, na Samaria e até aos confins do mundo. O Salmo responsorial, Salmo 103, fala do Espírito que o Senhor envia e faz renovar a face da terra. É um salmo que é aplicado ao Espírito Santo, que é o Senhor que dá a vida. A segunda leitura fala que este Espírito Santo é dado de maneiras diferentes. Ele é um só, e ele faz todos serem um, mas esta unidade não é uniformidade. A cada qual é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Há diversidade de dons, de ministérios, de operações, mas é um mesmo Espírito, um mesmo Senhor, um mesmo Deus, que realiza tudo em todos. O Espírito Santo age de maneira diferente nas diferentes pessoas, mas cada qual realiza aquilo que lhe é próprio para o bem comum da igreja e para a glória de Deus. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formem um só corpo, assim acontece com Cristo. Todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados, ou seja, mergulhados em um único Espírito. Quando nós somos mergulhados na água, depois de algum tempo bebemos água. Quando nós somos mergulhados no Espírito, nós bebemos do Espírito. Por isso diz São Paulo: fomos batizados no único Espírito para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um só Espírito. É o Espírito Santo que nos foi dado, que faz com que a igreja seja una.
porque o Espírito Santo é a alma da igreja. E a alma é uma só, embora esteja em todas as partes do corpo. É um único Espírito que está presente em todos os membros da igreja, desde o coroinha até o Papa. Por isso, todos nós formamos um único corpo. E este corpo, que é a igreja, glorifica a Deus. Há uma só voz. O Evangelho hoje apresenta Jesus, no domingo de Páscoa, ao entardecer, aparecendo aos discípulos que estavam com medo, com as portas fechadas por medo dos judeus. É aquela imagem de Jesus misericordioso. Ele diz: a paz esteja convosco, e mostra as mãos com as chagas e o lado com a chaga do peito. Os discípulos se alegram por verem o Senhor, e novamente Jesus diz: a paz esteja convosco. Este é o presente que Jesus tem para dar para nós com a sua ressurreição, a paz. Mas eu só tenho paz se eu tiver o perdão dos pecados, porque quem não se reconciliou com Deus não tem paz. Portanto, para dar essa paz, é preciso que os discípulos tenham poder de perdoar pecados. E Jesus diz: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu transmito a vós a missão que eu recebi do Pai. E como eu vim para tirar o pecado do mundo, eu dou a vocês o poder de perdoar pecados. Depois Jesus sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Lembrem que Espírito também quer dizer sopro, vento. A quem perdoardes os pecados serão perdoados. A quem não os perdoardes não serão perdoados. Aí Jesus transmitiu aos discípulos, ou seja, à igreja, o poder de perdoar pecados e o poder também de não perdoar quando encontrar pessoas que não estejam dispostas a receber o perdão, que não estejam arrependidas, que não tenham propósito de não pecar, de evitar as ocasiões próximas de pecado, de fazer penitência. Tais pessoas, os apóstolos de ontem, os sacerdotes de hoje, não podem perdoar, porque não estão com o coração disposto a receber o perdão. Mas quando o Padre perdoa, o Padre diz a seguinte fórmula: Deus Pai de misericórdia, primeira pessoa da Santíssima Trindade, que pela morte e ressurreição de seu Filho, segunda pessoa, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo, terceira pessoa, para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz. Então o Padre quer dar ao penitente que vai ser absolvido em nome da Igreja o perdão dos pecados e com ele a paz. Aí sim o Padre pronuncia a fórmula da absolvição: eu te absolvo de teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que coisa linda, né? Sermos reconciliados com Deus por meio da Igreja que recebeu o Espírito Santo e com ele o poder de nos dar o perdão e a paz. Vamos então fazer o propósito de nunca resistirmos ao Espírito Santo, de sempre deixarmos que ele opere maravilhas em nós, como fez em Maria Santíssima, como fez na Igreja primitiva, e que faça com que de muitos nós nos tornemos um só corpo, que nós nos entendamos mutuamente, que falemos a mesma língua, para que a divisão que aconteceu com a Torre de Babel, em que as línguas se desentenderam, seja curada pela descida do Espírito Santo, que faz com que as línguas se unam e se entendam. Que Maria Santíssima, Mãe da Igreja e Rainha da Paz, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe, Maria Santíssima.